quando você realmente entender que o uso profissional, sempre friso muito o uso profissional da internet, pode fazer o melhor trabalho para você do que você mesmo indo pessoalmente e fazendo o trabalho, ou mesmo usando spam, ou mesmo usando ferramentas e estratégias amadoras. Quando você entender que a internet pode fazer muito mais, dar mais resultados para você do que tudo isso para construir uma rede enorme, rentável para você, e você começar a trabalhar por isso, aí sim, seus resultados serão muito maiores. Então, primeiro, você tem que mudar a forma como você enxerga a internet. Como muitos enxergam hoje a internet, um lugar para se usar ferramentas amadoras, fazer spam e usar estratégias amadoras, certo? Ou muitos ainda colocam completamente de lado a internet e preferem ir pessoalmente e fazer o trabalho pessoalmente na forma antiga, no tradicional source, fala isso livre. Mas assim como eu falo, quando você faz ou usa uma dessas duas formas, certo? Ou as duas juntas, quando você mudar esse pensamento e começar a trabalhar pensando em usar a internet de forma profissional, os seus resultados vão aumentar e muito. Por que vão aumentar e muito? Existe uma coisa que eu chamo de percepção do ônus. O que é a percepção do ônus? Quando um líder ele vai fazer a apresentação de uma pessoa, que ele pega lá, que ele encontra a pessoa, que ele vai fazer a representação pessoalmente, que ele fala muito bônus, 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 bônus disso, bônus daquilo e etc. Ele foca muito em bônus. Todos os líderes focam em bônus, mas para aquela pessoa que está ouvindo aquela ideia de tanto bônus, tá? Que está ouvindo tanto bônus, 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 para ele chegar a esse bônus, ele tem que pagar o ônus. Tudo que a gente for fazer na vida, todas as profissões têm o seu ônus, tá? Então, para se chegar a esse tal bônus, as pessoas têm que pagar esse ônus. Então é mais ou menos assim, quando o líder está mostrando muito o plano e está falando dos bônus, a pessoa cria uma expectativa enorme, certo? Esse daqui é relacionado ao bônus. E ele está aqui. Ele entrou agora no negócio, ele está no começo aqui ainda. Então falta um longo caminho ainda para ele chegar ao objetivo dele, que é o bônus, certo? E todo esse caminho até ele chegar aqui é o ônus que ele tem que pagar, a dificuldade. O que é o ônus? O ônus é exatamente a dificuldade de fazer um negócio, é a dificuldade, às vezes, de vender um produto, a dificuldade, às vezes, de vencer a timidez de fazer a apresentação de negócio, é a dificuldade de receber um não e ter que sair dali e fazer contato com uma outra pessoa. Então, por que muitas pessoas dizem não? Além das objeções, o que são as objeções? É o que faz a pessoa dizer não numa apresentação de negócio. Ela está ouvindo a apresentação de negócio e mesmo assim, depois de já ouvir tanto falar de bônus, 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 o que ela vê é o ônus, ou seja, a percepção do ônus está cada vez maior. Cada ano que passa, a percepção do ônus para todo mundo está cada vez maior. Então, quando você usar a internet, o que é a percepção do ônus? A percepção da dificuldade, a percepção de quanto vai ser difícil alcançar aquele objetivo. A percepção do ônus é a percepção de quanto ele vai ter que trabalhar duro para chegar aquilo ali. Agora, qual que é o mais fácil? É você trabalhar de uma forma profissional, mas você mesmo indo e fazendo o trabalho não tradicional, ou qual que é o mais fácil? Você usar a internet para fazer tudo isso daí. Mais fácil entre a forma pessoal de trabalhar, a forma tradicional de trabalhar e a internet entre os dois é a internet, certo? Por isso que muitos ainda tentam usar de forma amadora, de uma forma péssima, uma forma que não agrada as pessoas, que as pessoas quando recebem aquele spam ali já vão deletando, já vão bloqueiam, já põem como spam, tá? Então, a intenção é sempre diminuir a percepção do ônus da pessoa. E agora quando um líder, assim como eu falei, quando você começar a trabalhar para usar a internet de forma profissional, para montar uma rede enorme e rentável para você, os seus resultados vão ser maiores. Exatamente porque quando você iniciar a trabalhar dessa forma profissional, quando você chegar apresentando o plano para uma pessoa, às vezes quando você mesmo deixar a internet fazer isso por você aqui, ela faz de forma bem melhor. Ela mostra o plano, ela prospecta, ela convida e apresenta, faz o fechamento, faz todo o processo sozinho, automaticamente, de forma profissional, não amadora e não espantar. Então quando você usa tudo isso daí, aí você, quando vai estiver mostrando a sua ideia para uma pessoa, você vai falar, olha, dá para você usar a internet, ao invés de ter toda a dificuldade do tradicional, vai ser bem mais fácil, vai ser bem mais tranquilo. A internet entrega para você um resultado muito mais rápido, muito mais tranquilo. Então quando você fala isso para a pessoa, às vezes não pessoalmente, tá? Às vezes uma forma de usar a internet de forma profissional é você
tem lá a página de venda, certo? Com um vídeo fazendo a apresentação do seu negócio naquele site, um site que vai apresentar o seu negócio, que não é geralmente que vai apresentar o seu negócio. Quando você está falando daquilo ali com ela vai ver, olha, dá para fazer dessa forma aqui que é bem mais fácil que o tradicional. Então, com isso daí os seus resultados vão ser bem melhores. Cristiano, o que é essa tal percepção do ônus? Bom, percepção do ônus está para o líder, por exemplo, quando ele vê que ele cadastrou uma pessoa, a pessoa começou a trabalhar com ele, mas daqui a pouco desiste. Então o líder vê essa percepção do ônus assim, como por exemplo a provável desistência de uma pessoa, ou seja, ela teve uma dificuldade. Ou quando o líder, quando a pessoa tem dificuldade para fazer uma venda, ou tem dificuldade para conversar sobre o produto dela. Isso é a percepção do ônus, ou seja, a percepção da dificuldade. Quando a pessoa tem dificuldade para fazer um fechamento numa venda, isso é a percepção do ônus, ou seja, a percepção da dificuldade. Quando ela tenta recrutar e ela não consegue, certo? Ela não consegue fechar, não consegue recrutar. Aquilo ali aumenta a percepção do ônus também. Então cada uma das atitudes que a pessoa vai fazendo vai sendo mais difícil para ela, aumenta para ela a dificuldade, aumenta a percepção do ônus. Então mais pessoas vão entrando no negócio. A internet, como eu sempre falo, a internet ela entrega resultados muito maiores do que o ser humano fazendo ou do que a internet de forma amadora e com spam faz. Entrega de forma muito mais rápida os melhores resultados, entrega por um tempo muito mais prolongado, certo? Sempre fazendo de forma profissional. E o que acontece? Os profissionais que entrarem nesse mercado e não começar a usar desse artifício de forma profissional, simplesmente daqui a algum tempo eles estarão fora do mercado.